Quando nós pensamos nesse tema, a mediação após a resolução número 125 de 2010, e Freud me perdoaria se eu cometesse um ato falho, porque vocês perceberam, eu quase falei revolução. Realmente nós estamos vivendo uma situação revolucionária. Uma revolução não se dá da noite para o dia. Uma revolução vai se construindo num processo. E esse é o momento desses momentos importantes. E eu pensei, o Congresso é o foro apropriado para se discutir o novo e para se fazer propostas. Esse trabalho, então, se propõe a tecer considerações sobre a implantação da mediação na vida judicial do país, dentro do pequeno lapso de tempo de existência da resolução número 125, de 29 de novembro de 2010. Essa resolução é do Conselho Nacional de Justiça, então nós pretendemos principalmente tecer considerações sobre a mediação familiar implícita nessa resolução e apresentar sugestões. De certa forma, esta fala guarda um aspecto histórico, evolutivo da mediação no Brasil, vista sob a ótica da pós-modernidade. Nós vivemos, agora sim, uma revolução paradigmática. Todos nós ouvimos falar o tempo inteiro em novo paradigma, o que está acontecendo, que temos um outro paradigma, e nós estamos vivendo, sim, uma revolução paradigmática na ciência. Passamos da égide da visão mecanicista de relação linear de causa e efeito para a da visão sistêmica. O que será isso? Paradigma é um conjunto de pensamentos, de percepções e de valores que criam uma nova visão da realidade em um determinado momento da existência humana. Isso tudo é muito importante para o que nós pretendemos dizer e para a gente ver o que significa ter a implantação dessas novas ideias na prática. O pensamento sistêmico é a base do novo paradigma. O pensamento sistêmico é uma forma de abordagem da realidade que surgiu no século XX em contraposição ao pensamento reducionista mecanicista, como eu disse, herdado dos filósofos da Revolução Científica do século XVII, como Descartes, Bacon, Newton. O pensamento sistêmico não nega a realidade, a racionalidade científica, mas acredita que ela não oferece parâmetros suficientes para o desenvolvimento humano e, por isso, deve considerar também os aspectos subjetivos. Cada vez mais isto foi se fazendo presente, não porque alguém tenha querido inventar, mas porque os problemas foram se tornando mais complexos na humanidade. Em diferentes pontos do mundo foram aparecendo pessoas e pensadores que disseram: nossa, mas isso não resolve com os instrumentos que eu tenho. O outro diz: isso não resolve com os instrumentos que eu tenho. E aquilo foi caminhando. E vai borbulhando e vai crescendo, como tudo em matéria de epistemologia e de ciência. Quer dizer, se Freud não tivesse descoberto, inventado a psicanálise, alguém em algum momento faria. Se Santos Dumont não tivesse inventado o avião, alguém em algum momento faria, porque as ideias vão amadurecendo. Então, o pensamento sistêmico é visto como componente desse novo paradigma, que tem como representantes cientistas, pesquisadores, filósofos, intelectuais de vários campos. Por definição, aliás, ele implica interdisciplinaridade, outra palavra tão em voga hoje em dia. Fala-se tanto nisso, né? E é uma coisa que realmente quase que não dá mais para se pensar em viver sem. Então, falar em mediação familiar, por sua vez, implica falar em família. E, etimologicamente, a família prende-se ao verbete latino famulus, escravo. Em sua acepção original, família era a família próprio iure, isto é, o grupo de pessoas efetivamente sujeitas ao poder do pater familias. A acepção ampla e mais recente compreendia a família como todas as pessoas que estariam sujeitas ao mesmo pater familias. Em ambos os conceitos de família, a base
desse liame são pessoas. E o eixo está na autoridade do pater familias, que congrega todos os membros. De acordo, por exemplo, com o linguista Silveira Bueno, família é o conjunto do pai, mãe e filhos, pessoas do mesmo sangue, descendência e linhagem. O artigo 126 da nossa Constituição de 88 trata a família como base da sociedade. E, sem dúvida, mesmo com todas as transformações pelas quais passou, ela continua sendo a célula máter da sociedade. Pode haver várias formas de família. Hoje não existe só família formada pelo casamento, mas é uma instituição forte. Enquanto entidade, a família é muito forte. As pessoas gostam de ter e de ser família. Dentro desta nossa perspectiva novo-paradigmática, eu penso que importante neste momento é conceituarmos a família dentro deste novo paradigma. E aqui ela é conceituada como um sistema de relações. E qual a importância disso para as ponderações que nós vamos fazer a respeito da resolução 125 do CNJ? Vejamos. Aqui eu vou contar um pouco de história, que é para nós entendermos como é que isto evoluiu e como é que isto funciona, porque a gente não pode perder a memória. Em pleno século XX, quando o excesso de valorização se voltou de forma crescente para a especialização em todas as áreas da atividade humana, chegando à fragmentação do homem em sua condição de ser total e uno, chama a atenção a visão de um homem, um biólogo chamado Ludwig von Bertalanffy. Guardem esse nome é importantíssimo para quem quer falar e entender divisão sistêmica, que antes da Segunda Grande Guerra já voltava todo o seu esforço e o seu trabalho no sentido de tentar mostrar à comunidade científica que todas as unidades das ciências, em seus diversos ramos, de um modo geral, funcionam como sistemas. E a importância disso para uma melhor compreensão do mundo. Bertalanffy acreditava nisso, mas ele tinha um pouco de medo de ser tomado como louco. Então, em 1945, ele escreveu sobre a teoria do organismo como sistema aberto, um trabalho que quase não repercutiu, mas ele insistiu, porque ele acreditava nisso. Como as pessoas acreditam no primeiro momento na sua intuição, para depois transformar isso em uma atividade pensante. Em 40, desculpe, que ele teve aquele trabalho que não repercutiu. Em 45, ele voltou a escrever e, pela primeira vez, ele anunciou a teoria geral dos sistemas. E, como eu disse, ele tinha tanto medo de não parecer louco e de demonstrar que ele não vivia em pleno delírio, que ele ficava o tempo inteiro declinando o nome dos seus predecessores, de quem tinha vindo antes dele. Quer dizer, eu não tirei isto do nada, não acreditem que isto tenha saído só da minha cabeça. Isso é importante porque todas as nossas coisas, na verdade, são co-construções. Nenhum de nós faz nada absolutamente sozinho. É uma ilusão imaginar isso. Então, nessa obra, ele se empenhou em dar a público as suas convicções, descrevendo sua teoria como a formulação e a derivação daqueles princípios que são válidos para os sistemas em geral. Ora, com apurada percepção, ele se deu conta de que a sua tarefa seria árdua e difícil a aceitação da sua proposta, como, em geral, de tudo o que é novo. Sobretudo no universo de tamanha estratificação de conceitos. Imagine que na década de 40 do século XX já se falava nisso, né? Hoje a gente continua falando coisas muito parecidas. Então, com o advento desta teoria, se estabeleceu um novo marco em termos do pensar científico. O pensamento sistêmico acarretou uma nova cosmovisão e aí surgiu uma nova hermenêutica. Ocorreu uma verdadeira transformação nas categorias básicas do pensamento. Então, essa teoria, ao propor como uma dinâmica de ordens e processos esse sistema, em que eles uns exercem influência sobre os outros, acaba preconizando, em decorrência, que o raciocínio linear se dá lugar ao raciocínio sistêmico e circular.
que busca a interação dos vários fenômenos. Aqui nós começamos a entender o que está acontecendo nesse momento em que nós falamos em interação, em inter-relação e em interatividade de fenômenos, de pessoas, do que quer que seja. Então, por essa nova visão, o todo deixa de ser compreendido como a soma dos seus elementos para ser maior do que a soma dos seus elementos. Então, quando nós temos uma família, por exemplo, nós temos o todo de cada membro da família, de cada indivíduo, e a família como entidade em si. Então, tratando-se de uma teoria geral, ela se aplica às mais diversas áreas da atividade, inclusive a nossa, a da saúde mental, do comportamento humano, do direito como ciência social e jurídica. E foi pelo caminho da pesquisa que ela veio a ser aplicada ao estudo da família. E, posteriormente, pôde embasar uma compreensão do funcionamento dessa, porque se nós não tivermos a mínima noção do funcionamento relacional, interrelacional, mental, emocional de uma família, é ilusão pensar que nós estejamos trabalhando com famílias, tentando mediar famílias, tentando ajudar famílias com este instrumental pós-moderno. Então, o encaminhamento dessas questões é possível fazer por meio desse conhecimento. Então, poder pensar uma família, para simplificar, como sistema, implica compreendê-la como um conjunto de elementos, vamos pensar nas nossas famílias, conjunto de elementos que se interrelacionam, exercem influências recíprocas para formar esse todo único. Nós temos lá a nossa família, a família Silva, a família Souza, a família Santos. Daí a razão de nós, profissionais, e sobretudo nós também, como participantes das famílias, como pessoas, nos preocuparmos quando algo acontece e ocorre a um membro da família, porque isto vai afetar aos demais membros e a família como tal. Aqui quem tem filho sabe, quando acontece uma coisa com seu filho, acaba todo mundo ficando preocupado, afeta o casal. Quando tem um problema no casal, as crianças também ficam meio agitadas, pode haver uma disfunção, Bom, enfim, todos nós temos essa experiência básica. Aqui a gente não está falando de grandes doenças, de grandes problemas, de coisas muito sérias. Nós estamos dizendo que, em geral, se começarmos a olhar para as nossas próprias famílias, vamos perceber que quando alguma coisa afeta, alguém fica doente, né? Todo mundo se agita. A família precisa se mexer. Ela precisa para encontrar um novo patamar de estabilidade. Tá certo? Eu tenho nada de italiana, mas eu sou estabanadíssima com microfone, com copo d'água. Se acontecer alguma coisa, vocês não levem em consideração. Bom, então, eu estava dizendo que quando uma coisa afeta um membro da família, acaba afetando os demais e a família como tal. Então, para facilitar a compreensão de como a família chega a formar esse todo único, vamos pensar o seguinte, propor o seguinte raciocínio. A família é uma unidade psicoafetiva da qual depende o desenvolvimento dos seus membros. Primeiro ponto das minhas crenças. Eu acredito que todos nós vivemos de crenças, não existe verdade absoluta. Talvez a única seja a morte, a gente saber que um dia vai morrer. Mas o resto são crenças que nós temos, cada um acredita nas suas coisas, né? Tem elementos que lhe dão embasamento para acreditar. Então, uma das minhas crenças é de que a família é uma unidade psicoafetiva da qual depende o desenvolvimento dos seus membros. Na intimidade, ela vai construindo um padrão relacional. Se os senhores pensarem nas suas famílias, no primeiro momento talvez não percebam, mas depois lá adiante, em algum momento, refletindo, meditando, vão descobrir, nossa, mas é mesmo. Nós criamos um padrão relacional, um padrão de interação, um padrão de comunicação, em que todo mundo conhece as regras e conhece a linguagem sem que elas precisem ser explícitas. Nós temos lá um código secreto na família, nós nos entendemos. Ou nos desentendemos, mas que nós temos o padrão, nós temos o padrão. Então, na convivência, nós vamos, convivência contínua, né, circunscrita aquele espaço família,
nós vamos criando esse fenômeno de interação e construindo esses padrões que são fundados em valores, crenças, mitos, tudo aquilo que nós recebemos, inclusive transgeracionalmente. Muito bem. E aí vão se estabelecendo trocas com o ambiente familiar, mas também troca do ambiente familiar com os outros ambientes, com os ambientes externos. Por gerações, como eu disse há pouco, transgeracionalmente. Isso vem de geração em geração. E por isso que, às vezes, a menina é o jeito da avó, da bisavó, que ela não conheceu, né? Em função disso, gente, todo e qualquer acontecimento interno ou externo à família que a afete, em algum grau, eu reitero, afeta a família como tal e afeta os seus membros individualmente. E vai alterar aquele padrão e provocar uma desestruturação momentânea que exigirá o encontro de um novo patamar de estabilização. Está claro para vocês? Está muito complexo. A gente se atrapalha um pouco, se desorganiza, se desestrutura. Então, nós vamos ter que lutar para encontrar um outro nível de equilibração, porque o ser humano precisa viver com um certo nível de homeostase. Ele precisa ter uma certa equilibração. Ora, todos os dias, pequenos eventos afetam o padrão de interação familiar. Com flexibilidade e capacidade de adaptação, o grupo vai encontrando uma nova estrutura de funcionamento e, na maioria das vezes, nem se dá conta de que houve mudanças. Por quê? Por causa dessa flexibilidade e por causa dessa capacidade de adaptação. E aí eu não percebo. Tão natural para mim lidar com esta situação crítica, digamos assim, das pequenas coisas do dia a dia, que eu não preciso mexer. Muito bem, dessa perspectiva sistêmica, então, pode-se fazer a seguinte consideração. A vida transcorre em sucessivas passagens pelo ciclo vital. Crescimento e envelhecimento são exemplos dessas passagens, mas esses são eventos ditos previsíveis, pelos quais, em princípio, todo ser humano passa. Toda criança precisa cair para aprender a andar, para saber que suas perninhas podem sustentá-la e conduzi-la. Por outro lado, há eventos que não são previsíveis, pelos quais muitas pessoas passam, mas eles não são previsíveis, eles não são eventos voltados para o desenvolvimento, eles são mais acidentais, como é o caso de ganhar uma soma inimaginável na loteria ou ter uma doença grave. Neste contínuo, alguns acontecimentos da ordem do ciclo vital, pela intensidade afetiva de que se revestem, podem não apenas desestruturar a família, mas afetar a sua organização. Então, onde havia uma família, passa a haver duas, por exemplo. Isso é uma forma de afetar a organização família. É o caso, por exemplo, da separação, que muitas vezes requer um acompanhamento mais especializado para se reorganizar. Então, a crise da separação conjugal, que se inclui entre as crises não previsíveis, costuma alterar literalmente a organização da família. Como eu disse, onde havia uma, passa a haver duas, e requerer cuidados especiais. Então, por meio de pesquisas, observou-se que a família precisa de estabilidade para desenvolver-se e precisa caminhar sempre num interminável movimento de estabilidade e mudança, para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Assim, a integração do conhecido, daquilo que nós conhecemos, que estamos habituados, que já faz parte da nossa existência, com o novo, aquilo que vai surgindo, é importantíssimo para o encontro desse novo patamar. É isso que traz o desenvolvimento, que traz o crescimento e a estabilização. Então, diante dessa compreensão, nenhum evento é totalmente individual numa família, mas faz parte do padrão relacional e, de alguma forma, está a serviço da manutenção deste padrão. Bom, então, as interações, tanto intra quanto interpsíquicas, ou seja, as que ocorrem dentro da família, as que ocorrem da família com outros sistemas, vão obedecer ao princípio da interdependência. E, por esse princípio, nenhuma pessoa é totalmente livre. Ora, ler a família enquanto sistema significa que A influencia B, que influencia C, que influencia A, que influencia a B de uma forma circular, e não mais que nós possamos dizer, como se dizia habitualmente com muita facilidade,
que A é culpado pelo que aconteceu a B, sem que B participe absolutamente disso. Não é verdade. Hoje nós não podemos dizer que as enchentes que acometem a cidade são culpa apenas da prefeitura. Porque nós temos uma série de outras razões, nós temos a educação do povo, nós temos a infraestrutura da cidade, nós temos as forças políticas, nós temos uma série de fatores que convergem para que isso aconteça. Então, se nós quisermos resolver linearmente, provavelmente nós vamos ficar insistindo nesse aspecto, batendo nessa tecla, mas dificilmente a cidade encontrará uma solução. Ao passo que, se pensar interrelacionalmente os vários departamentos aí, os vários responsáveis por isso, por esses estudos, a gente terá alguma chance de mexer. Muito bem. Então, de outro lado, a rede social, a qual pertencem a família extensa, pertence o Estado, pertencem os poderes constituídos, possibilita pensar numa abrangência maior de aplicação das práticas sistêmicas lato sensu. E ela pode ser entendida como a interação dos vários sistemas significativos na vida dos indivíduos e das famílias. Então, a sua compreensão, a compreensão da rede social, é promover apoio em diferentes níveis aos membros da unidade familiar a que se refere. E isto, a meu ver, inclui o judiciário. Em caso de separação, o apoio da família, de amigos, de grupos comunitários, de profissionais envolvidos no processo e do Estado pode ser decisivo para os rumos que a situação formará. Vocês podem acreditar. A participação de todas essas pessoas pode ser decisiva. Porque, às vezes, uma pessoa que, na família, as famílias extensas, né, os pais de um, os pais de outro, que ajudam a acirrar os ânimos, né, a dificultar, a fazer com que ele é isso mesmo, ela é isso mesmo, não sei o quê. Isso tem uma enorme influência. Então, tudo aquilo que eu falei de uma maneira científica, na prática, é muito simples da gente observar. Se um juiz é muito formalista, um advogado é muito belicoso, eles também vão colaborar para piorar a situação e não para ajudar em alguma coisa que é absolutamente psicoafetiva. Está falando da vida daquelas pessoas, e é mais sério do que parece. Então, se nós estamos dizendo que houve uma revolução, é porque mudou mesmo a forma de encarar as relações. Então, os avanços da ciência e da tecnologia trouxeram aos cientistas de diferentes áreas essas possibilidades. E a grande contribuição desta teoria foi demonstrar à comunidade científica que em todos os campos da ciência se encontram problemas comuns que podem ser formulados com uma visão de sistemas. E aqui nós vamos chegando a esta possibilidade. Então, com esta nova mentalidade instalada no pensar científico, nós passamos a poder acreditar na realidade como uma construção, o que nos permite começar a entender por que processos como de mediação podem ser eficazes e eficientes. Vejamos. Os significados vêm expressos na linguagem, composta como tal por um modo verbal e um modo não verbal. Linguagem não é apenas o que nós falamos, é como o fazemos e até quando não o fazemos. Pressupõe-se que esses significados sejam compartilhados por grupos significativos de referência. Isso é importantíssimo. Aqui, por exemplo, nós temos, provavelmente, um grupo significativo em termos de saber jurídico. Então, as pessoas aqui têm todas uma linguagem comum, falam do mesmo jeito, conhecem o mesmo vocabulário, de forma que lhes é mais ou menos óbvio que todas as pessoas saibam disso, falem disso e conheçam esses significados. Então, este é o seu sistema de referências de comunicação deste determinado grupo. Em um outro grupo, será outro sistema de referências. E nós temos que fazer esta aproximação. Ora, então, se a realidade é uma construção, aquilo que eu falo e aquilo que ela fala podem ser até opiniões diferentes, mas podem se transformar numa terceira opinião que vai ser uma co-construção, diferentes das outras duas. E nós vamos caminhando nesse movimento.
Isto é fundamental para a gente entender o que acontece na prática e para nós não nos atermos e nem aceitarmos a simplificação e o reducionismo de apenas vermos que as coisas foram institucionalizadas e como se isto resolvesse tudo, né? Então, se a construção está aí, nós precisamos fazer algumas indagações. Cada qual indagando vai falar de si, da sua existência, do seu ser, das suas experiências. Então, como conciliará, por exemplo, um juiz de família em si próprio essa assertiva com o fato de uma certa construção de hierarquia? Ele, afinal, tem que decidir sobre a vida de alguém, né? Ou sobre o patrimônio de alguém. Decidir sobre o patrimônio, sobre a família ou sobre a vida é decidir sobre a vida, a meu ver. Você está mexendo na vida de outra pessoa. Então, como ele perceberá o fato de que uma norma legal tem uma fisionomia, mas com uma textura em aberto, que ele preencherá com aquilo que ele é, né? Nesse sentido, por exemplo, o direito de família é uma coisa muito boa, o direito de família brasileiro. Ele dá muita abertura a interpretações, e não apenas a juízes, os advogados, os operadores do direito de modo geral, podem lidar com isso. Por isso que nós estamos tendo essas possibilidades de ampliação de olhar, né? Então, da mesma forma, como é que o advogado vai entender a sua obrigação funcional de defender os interesses dos seus clientes? Então, juízes, advogados, promotores, linearmente, horizontalmente, têm o mesmo significado, e o mesmo sistema de significados, que é o significado jurídico. Mas cada qual vai ter o sistema de referentes próprio da sua função. Muito bem. Nenhuma resposta objetiva é possível a essas indagações. O possível é a construção de uma percepção a partir da relação, quando esta se estabelece. O possível é o diálogo entre diferentes sistemas de significados, profissionais e outros. Se o diálogo for aberto, porque quando se fecha o diálogo não há conversa. A inter-relação de pontos de vista diferentes é que pode vir a trazer mudanças de significado. Isto é muito importante. A inter-relação de pontos de vista diferentes é que pode vir a trazer mudanças de significado. Então, a ciência contemporânea, que é a ciência da complexidade, afirma que isto não significa lidar com essas diferenças na inter-relação, não significa necessariamente realizar um acordo, e muito menos uma síntese redutora de diferenças. Acho linda esta frase da Maria José Esteves de Vasconcelos, baseada no Edgar Morin. Não significa realizar um acordo, nem muito menos uma síntese redutora de diferenças. Significa, de fato, superar um antagonismo. E é por aí que se aproximam as ciências direito e psicologia, a nosso ver. Mas os senhores perguntarão, o que é que isto tem a ver com a implantação da mediação no Brasil? Eu diria que a história da implantação da mediação do Brasil tem traços lineares e tem traços circulares. Alguns fatos se derem uma sucessão linear, podendo ser entendidos cartesianamente. Outros, porém, são fruto de causalidade circular, em que a sensibilização pelas novas ideias e a interação de saberes resultaram numa ampliação do olhar. Nós podemos ver de uma maneira mais ampla e diferente. Isto, nós estamos aqui focando os conflitos e as relações familiares e o interesse em encontrar instrumentos para a sua solução. Linearmente, então, a mediação entre nós teve seu berço em 94, com a semeadura da interdisciplinaridade psicojurídica. Desde o início, contemplou-se a interdisciplinaridade, principalmente a psicojurídica. As duas primeiras instituições existentes foram idealizadas, não sei se circunstancialmente, porque eu não sei se há casualidades, mas por psicólogos e depois organizadas por psicólogos e operadores do direito.
Nada ocorre ao acaso, gente. Tudo que nós fazemos está dentro de nós e nós estamos em tudo que nós fazemos. É uma ilusão, nós nos sentimos pessoas objetivas. Eu estou vendo aquilo que está lá longe e não tem nada a ver comigo. É claro que tem. Claro que tem. Eu vou usar os olhos internos que eu tenho para ver aquela determinada situação de uma determinada maneira. Então, houve iniciativas importantes, né, nessa direção. O IBIDF, por exemplo, Instituto Brasileiro de Estudos Interdisciplinares de Direito de Família, formou uma comissão de mediação que nós integramos, no qual foi elaborado o primeiro projeto de lei de mediação, que depois, juntado àquele anteprojeto de consensuado, né, que foi muito discutido na OAB, deu origem ao projeto de lei 94/2002, que está por ser aprovado. E é um projeto muito bem feito, né? Neste projeto, já no anteprojeto do IBIDF, foi prevista a existência de comediação nas causas de família. E foi um grande passo, né? Então, ela começou, eu estou dizendo isso porque agora se está esquecendo um pouco de falar em comediação, sabe? E não dá para fazer, não se iludam, não dá para fazer mediação familiar sem um conhecimento de aspectos psicológicos e emocionais do ser humano de algum nível e sem algum conhecimento pessoal, sabe? Gente que se conhece um pouco, não dá para lidar como se eu estivesse lidando com a questão do outro. Então, é muito rica essa comediação e, mais do que rica, ela é importante. Da mesma forma que, judicialmente, não dá para trabalhar em mediação querendo ser um psicólogo lá dentro, sem entender de lei, de funcionamento do direito, da justiça, de saber como é que as coisas se passam, né? Então, foi um grande passo esse projeto de lei. A implantação da mediação teve uma coisa interessante, eu queria que os senhores me acompanhassem, porque ela começou por projetos pilotos em várias varas de família em que os juízes estavam sensibilizados por isso. Talvez muitos dos senhores aqui tenham conhecimento de alguns desses projetos piloto e outros talvez participem de alguns desses projetos, porque eu estou vendo bastante gente aqui que é ligada à mediação e tal, e que participa de projetos em algumas varas por aí. Ora, essas varas tiveram muito sucesso. Por quê? Embora pequenas células, por causa da sensibilização das pessoas que estavam lá, a partir do juiz, porque dentro do judiciário, o juiz é uma pessoa de influência, sim, né? Ele abre portas para essas coisas. Se ele tiver sensibilizado, a coisa vai. Então, houve algumas outras experiências, e é para isso que nós queremos chamar um pouco de atenção, para nós tomarmos cuidado, para que com a institucionalização a coisa não se massifique e não se banalize. Porque em muitos setores de família, de grandes fóruns, etc., que às vezes foram, por exemplo, colocados como coordenadores juízes que tinham muito boa vontade, muito bem intencionados, mas mal entendiam do assunto, os resultados não foram os mesmos, porque as pessoas não conseguiam ter aquela proximidade emocional e afetiva que o trabalho com o ser humano nesse nível exige, né? Então, sabe que uma coisa importante para isso é que tudo aquilo que envolve sentimentos das pessoas, que envolve as emoções das pessoas, que envolve aquilo que as pessoas são por dentro, não tem outro jeito. Elas precisam sentir que o agente disso, que a pessoa que está lidando com ela, com isso, se importa com ela. Que ela é importante para este agente, que ela é importante para mim, que ela é importante para este mediador, ela é importante para o médico, ela é importante para o advogado, ela é importante para o religioso, ela é importante para quem quer que seja. Então, não dá para lidar sem vocação, sem preparo, sem gostar daquilo. Porque também não é preciso que todo mundo goste, viu, gente, das mesmas coisas, né? Eu acho importantíssimo que haja advogados para trabalhar no litigioso.
Eu não faço litigioso. Entendeu? Eu não tenho vocação, me incomoda ver pessoas brigando numa audiência, discutir, bater na mesa, sabe, como se fossem inimigas, e não como se apenas estivessem defendendo opiniões opostas e poder sair dali, tomar um café com o seu colega ex-adverso, sem precisar ser aquele que... Eu vejo as pessoas contarem que não se cumprimentam no corredor. Isso é ridículo. Isso não faz o menor sentido, né? Esse nível de belicosidade e tal. Então, as pessoas precisam sentir, né, quando se trata de sentimentos, que o trabalho tem que ser artesanal. Cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família. Então, a mediação usa técnicas de comunicação, muitos recursos da psicologia, tanto como ciência como profissão, né? E leva os participantes a questionamentos, o que significa que é necessário ter mais do que conhecimentos teóricos. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ser psicólogo, não é nada disso. Nem que no lado jurídico todo mundo tem que ter formação em direito, não é nada disso. Mas estou dizendo que precisa ter um mínimo de conhecimento dessa ciência, se quiser atuar bem nessa interdisciplinaridade psicojurídica, e ter vivência. Né? Ter vivência, precisa ter um pouco de vivência. Experiência de amor, de sofrimento, de vida. Não dá para ser, sabe, assim, ou enfim. Com 18 anos é difícil fazer essas coisas, né? Ser juiz, ser mediador, ser advogado, ser não sei o quê. Então a gente precisa ter um pouquinho de experiência, porque senão a única experiência que a gente carrega, isso já foi comprovado, eu estou rindo, mas é uma coisa comprovada, é de ter sido filho. Tá certo? A única experiência que a gente tem numa certa idade é de ser filho, a gente não tem nenhuma outra, né? Espera-se, pelo menos, tem muita criança com essa idade que já sofreu demais, mas a gente espera que não seja a tônica, né? Dentro do que estamos falando. Muito bem. Então, na mediação familiar privada, até o momento, profissionais de diferentes profissões podem ser mediadores. Em se tratando, porém, da ligada a processo judicial de família, é fundamental que mediadores não operadores do direito tenham noções básicas da ciência do direito e o contrário também, como eu lhes disse há pouco. Muito bem. Como isto fica nos postulados da resolução número 125 de 2010 e quais são as nossas propostas e sugestões? Após a criação dos setores de conciliação, dentre os quais se destaca o do Fórum João Mendes Júnior, por ser o fórum de maior complexidade e número de processos do país, surge uma outra iniciativa importante, agora do Conselho Nacional de Justiça, que é a resolução número 125, de 29 de novembro de 2010. Ela trouxe um grande avanço no campo, pode acreditar. Ela cria primeiro pelo fato de eles terem acreditado em tudo aquilo que a gente vem falando há mais de 10 anos, né? E conseguir mesmo colocar isso em prática. Ela cria os Centros Judiciários de Solução de Conflito e de Cidadania. Prevê tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário. Considera que o direito de acesso à justiça implica acesso à ordem jurídica justa. Considera a necessidade de se consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios. Considera que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social. Solução e prevenção desses litígios. Considera a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de conciliação e mediação para dar uma uniformidade de ordem nacional na solução dos conflitos de forma consensual. Para quê? Para lhes evitar disparidades de orientação e de prática. Inclusive, estabelece conteúdo programático básico para os cursos de capacitação, dentre outras determinações. Aponta para as necessidades de se ter aulas sobre comunicação, conflitos e outros temas de psicologia e, no entanto, não fala em mediação familiar. Reparou? Eu li muitas e muitas vezes, porque eu disse, Verônica, acho que você está deixando escapar.
Porque não sei se os senhores sabem, quando a gente lê muitas vezes o mesmo texto, é muito comum a gente deixar escapar exatamente sempre as mesmas coisas. Por isso que a gente dá para outro revisar, né, para ver se tem erro, inclusive de digitação, omissões e tal. E eu não vi. Não fala em mediação familiar. Mas o mais importante no surgimento da resolução é ver que a ideia dos meios adequados de resolução de conflitos foi absorvida e tomou corpo, a ponto de o Judiciário, por meio do seu órgão CNJ, ter tomado tal iniciativa. Ora, podemos aqui fazer algumas observações no intuito de trazer colaboração ao aperfeiçoamento da execução desta resolução. Conversando há poucos dias, eu lhes falei de iniciativas, de projetos piloto, etc. Conversando há poucos dias, menos de uma semana, com um experiente juiz de família, ele me contou que há uns 13 anos eu tinha falado com ele, numa conversa particular, explicado o que era a interdisciplinaridade psicojurídica. Ele disse, a senhora sabe, depois disso, eu tive a oportunidade de dar umas 2 palestras a respeito, falando disso. As pessoas ficavam muito surpresas e me perguntavam, mas do que o senhor está falando? O que significa isso? E ele, então, disse, hoje eu não consigo ver o direito de família sem este pensamento interdisciplinar psicojurídico. E me contou que na vara dele tem um projeto desses que tem funcionado muito bem e cuja coordenadora é a colega de vara dele. Ele disse, olha, nós francamente temos medo de que com a resolução, e nós temos medo e quase certeza de que isso vai acontecer, com a resolução eles vão acabar com os nossos pequenos projetos. Vão tentar passar tudo para os centros de resolução judiciária. E isso é uma coisa que se pode pensar em como lidar, como sugerir ao Conselho, porque certamente o Conselho quer ser ajudado a aperfeiçoar isto, né? Para que não se torne alguma coisa muito rígida e muito estratificada. Muito bem. Então, ela prevê a criação desses centros. E uma vantagem é que as pessoas poderão acessar esse serviço de forma pré-processual ou serão convidadas a participar dele. Isso é vantajoso pelo fato de dar a casais a oportunidade de conhecerem a experiência, pois algumas pessoas só ficam sabendo da existência de certas possibilidades após ingressar na justiça. Isso é muito sério. E é muito importante pensar nisso, né? Que as pessoas tenham a oportunidade de saber que existem outros meios de ajudá-las na vida. A resolução não trata especificamente da mediação familiar, mas, em sua recomendação de montagem de cursos, ela menciona, dentre as áreas de utilização da mediação, a familiar, e se refere ao envolvimento com outras áreas do conhecimento, o que pode fazer pressupor reconhecimento da interdisciplinaridade. Ela poderia ser menos técnica e expressar o reconhecimento desse instrumental de ajuda às pessoas e famílias, o que levaria juízes, advogados e promotores a ficarem mais atentos e a procurarem conhecer melhor o assunto. Como aconteceu com o ECA, por exemplo. Quando saiu o ECA, todo mundo tratou de querer saber o que era criança. E se criança tinha sentimento, não tinha sentimento, tinha vida emocional, tinha... Muito bem. Foi determinado que haja um módulo específico para os magistrados com o objetivo de integrá-los à política pública de tratamento adequado de conflitos. É importante para que não aconteça casos como aqueles que nós vimos, em que eles não sabem direito o que se espera deles naquela determinada função. Isso é importante, como foi determinado também um determinado módulo, um certo módulo para os servidores. Isso é fundamental, porque além do arcabouço teórico, técnico, de convênios, saber como é que funciona aquele setor, eu sugeriria que eles também sofressem reciclagem e fossem ajudados a saber como se trata as pessoas. Nesta história do que o outro precisa saber, que eu me interesso por ele, que ele é importante para mim. Porque no caso da mediação familiar, os senhores podem acreditar, já começa nessas preliminares a comunicação. Esta é uma forma de comunicação não verbal. A maneira de receber a pessoa, de tratar, de lidar, já é importante.
E de tratar os advogados também, de tratar os profissionais de modo geral, né? Não serem preparados mesmo para isso. É uma boa oportunidade de reciclagem geral, né? A gente fala que está reciclando para isso, mas aproveita para reciclar em geral. E uma omissão importante é a meu ver, é do não reconhecimento da necessidade de comediação, né? Uma última vantagem, embora não esgote o rol, é a maior possibilidade de se realizarem acordos mais consistentes, porque o objetivo aí é a mudança da relação, a minimização dos prejuízos emocionais, especialmente nos filhos dos separados, e não meramente a realização do acordo. Porque o acordo em si você pode conseguir sem que haja... acaba o conflito jurídico, mas não acaba o emocional, né? Então, acho que um primeiro cuidado a ser tomado é evitar a massificação da capacitação e haver sensibilização efetiva, né? Que não seja uma capacitação a mais. O outro risco é o de se banalizar o atendimento, né? Como se fosse uma coisa muito comum, então vai passando sem nenhum cuidado. O lugar que se atende é um aspecto que deve ser considerado. Ele precisa de certa privacidade, precisa conter certas características, precisa considerar que o seu objetivo é fazer com que os dissidentes passem da condição da posição de rivais, de inimigos, de competidores para de colaboradores. Ora, uma mudança dessa não se dá em meia hora, nem em hora e meia, porque estamos falando de uma mudança na relação. Estamos falando de uma mudança de transformação e não em meramente fazer acordo. Então, é também uma ótima oportunidade para o Conselho atentar para isso e pensar em como pode lidar com isso. Até porque tem um item que fala muito de estatísticas. Então, eu gostaria até de encerrar dizendo o seguinte, que exigir que se faça estatística sobre a quantidade de acordos obtidos em sessões de mediação, e é curioso que a própria resolução fala em sessão de mediação, não fala em audiência de mediação, né? Realizadas em determinado período por mediador cadastrado, pode ser importante para uma instituição como o judiciário, mas em seus números frios. Não é absolutamente indicativa de uma melhor ou menor prestação de serviços. Nas sessões de mediação familiar, pode variar o número de atendimentos para se chegar a um acordo. Dificilmente acontecerá em poucas sessões ou em sessões muito curtas. Então, com família, é necessário um tempo de aquecimento para que a sessão efetivamente comece. Isso significa que o tempo total de atendimento de um casal ou família em cada sessão não pode ser inferior a 60 minutos ou dificilmente será. Assim, se as sessões forem muito curtas, o número autorizado for pequeno e o local não for adequado ao acolhimento e ao resguardo, o fato de estatísticas apontarem que determinado mediador obteve baixo índice de acordos, esse número poderá indicar não insucesso da mediação, mas insuficiência nas condições para o exercício dela. E também se aplica a mediadores experientes. Então, para concluir, eu diria que penso que o que se deveria exigir é conhecimento do profissional sobre a área em que ele vai atuar, qualquer que seja dela, no nosso caso, a família, mas em qualquer área, né? Então, no caso da família, é fundamental preparar mediação familiar, na visão sistêmica, e preparo em direito de família dentro de uma visão interdisciplinar psicojurídica. O excesso de formalismo pode obscurecer a subjetividade, tão enfatizada pelo paradigma da pós-modernidade, que a mediação também vem traduzir. Porque a mediação, na verdade, se os senhores perceberem, é o que há de mais próximo entre o direito e a psicologia, entre o direito e a psicoterapia. Né? Não se iludam que não é psicoterapia, nem deve sê-lo, mas é uma coisa muito próxima em termos dos cuidados que se deve ter com o setting. Essas, então, talvez possam ser algumas das sugestões que eu posso deixar nesse terceiro Congresso de Direito de Família da OAB, para que se leve ao Conselho Nacional de Justiça
em busca do aprimoramento da resolução número 125, de 29 de novembro de 2010. São apenas fruto das reflexões de uma antiga mediadora. Muito obrigada.